Quando a gente desenvolve um programa de computador, a gente tem ali os dados de entrada e até mesmo durante o decorrer, né, da execução do programa, a gente precisa em alguns locais ali guardar informações ali para a gente poder fazer cálculo, manipular ali a informação para deixar do jeito que a gente quer. E esse armazenamento aí de informação, né, dessas entradas ou dos cálculos, ele é feito na memória do computador. E a gente usa para isso variáveis, né? A gente recebe os dados ali na variável que é armazenado na memória do computador. E assim, normalmente ela precisa ser de um tipo específico. Há algumas linguagens que você não precisa declarar o tipo, né? Mas normalmente tem o tipo. Isso aí é o que a gente vai ver com calma agora. Estamos aqui no Portugal Studio, né? A gente vai criar aqui um novo arquivo para mostrar como é o funcionamento das variáveis. Tem aqui o Olá Mundo, né? Não sei, a gente deixa esse Olá Mundo aqui. E agora eu vou fazer a declaração das variáveis. Por padrão, nos algoritmos, os tipos comuns de variáveis são do tipo inteiro, real, caractere e lógico. Aqui no Portugal a gente tem mais dois tipos, que é o tipo cadeia e vazio. Vamos começar aqui com o inteiro, né? Inteiro, número. Aqui a gente tem um inteiro. O inteiro é tipo número negativo ou positivo, né? Que não seja fracionado, né? Que não tenha ponto. Então aqui a gente pode atribuir a ele aqui qualquer valor, positivo ou negativo. Eu vou colocar menos 500 e vou colocar para escreva número. Vou colocar aqui para executar e aqui ele trouxe menos 500. O próximo tipo é o tipo real, né? Real. Eu vou colocar aqui dólar, que é o valor do dólar, né? A gente pode inicializar ela, né? Igual a gente fez aqui também. Ou se não, a gente pode pegar e ler ela, né? Vou colocar escreva, informe o valor do dólar. Aí ele não está aceitando acento. Dólar. Escreva. Informe o valor do dólar. Beleza, colocar dois pontos. Leia. Dólar. Aí eu vou colocar escreva valor do dólar. Mais não, né? Vírgula, dólar. Aqui ele vai escrever para a gente o valor informado. Vou colocar aqui para executar. Informe o valor do dólar, né? Eu vou colocar 5,47. Beleza, aqui ó, o valor do dólar 5,47. Depois ele imprime para a gente esse outro número aqui que a gente já inicializou ele. Aqui, quando é número fracionado, ele não funciona com vírgula, tem que ser ponto. Então, se a gente colocar um ponto, se a gente colocar uma vírgula, né? Eu vou executar aqui novamente, valor do dólar, eu vou colocar 5,47. E eu vou executar aqui, ó. Ocorreu um erro durante a execução do programa, tal. O tipo real. Mas nenhum valor foi informado, ou o valor informado é de outro tipo, quer dizer, ele não reconheceu como real, né? A gente colocando uma vírgula. Então, assim, quando a gente for trabalhar com número real, a gente vai precisar colocar ponto. Eu vou colocar, para a gente não precisar ficar digitando toda hora, eu vou colocar 5,47. Eu já vou inicializar a variável aqui direto, né? Vou colocar o valor do dólar. Escreva valor do número, número,
que aí a gente não precisa digitar e não perde muito tempo, né? Beleza, aqui o valor do dólar, vamos colocar aqui um /N para separar, que aí fica bonitinho. Beleza, aqui ó, valor do dólar 5,47 e valor do número 500. Beleza, vou tirar isso aqui de baixo. Agora a gente vai pegar outro tipo, que é o tipo caractere. Esse tipo caractere aqui, ele pega apenas um caractere. Eu vou colocar aqui letra e a gente vai colocar letra X. E aqui embaixo escreva valor da letra. Beleza, e aqui a gente coloca um outro /N para ficar separado, né? Vou executar novamente. Beleza, aqui ó, o valor da letra, ele colocou X. Outro tipo é o tipo lógico, né? Eu vou colocar aqui lógico, que aí o tipo lógico ele trabalha só com verdadeiro e falso, só esses dois. A gente usa para caso a gente queira fazer uma verificação, né? Se tal coisa for verdadeira, vai para um lado, se for falso, vai para o outro. Isso aí a gente vai ver com mais detalhe aí mais para frente. Eu vou colocar aqui teste, eu vou colocar verdadeiro. Você pode colocar verdadeiro ou teste, né? Falso. Aí é um desses dois. Eu vou deixar falso mesmo. Aí ele vai escrever pra gente. Escreva valor do teste. Aí ele escreve pra gente o verdadeiro ou falso. Eu vou colocar nesse aqui de cima o /N, né, pra gente pular uma linha e não ficar saber diferenciar aí um do outro. Aqui ó, ele escreveu o valor do teste falso. Aí a gente consegue a gente precisa trabalhar com esses tipos, né, de acordo com a variável. Outro tipo que tem, né, no Portugal é o tipo cadeia, que aí no caso a gente pode colocar uma string, né? A gente fala string, que é um nome mais completo. Vou colocar aqui José Programador. Beleza, e aqui a gente escreva valor do nome, nome. Esse de cima que eu vou deixar com /N também, /N, para ficar separado, né? E aqui eu vou executar e ele, assim, faltou o parêntese aqui. Beleza, eu vou executar e beleza, aqui ó, José Programador, já saiu certinho. No caractere é apenas um caractere. Se a gente colocar mais de um ou colocar um string, ele não vai. Eu coloquei mais de um aqui, ó, já ficou até verdinho. Ele não vai. Se a gente colocar um string também, eu vou colocar X aqui, ele não vai com aspas duplas, né? Somente com aspas simples mesmo. Beleza, voltei para aspas simples, né? Vou executar. Aí deu tudo certinho, apresentou os dados aqui. Além disso, tem o vazio. O vazio é quando a gente tem uma função que ele não vai retornar um valor vazio, né? Isso aí, quando a gente for ver função, aí a gente vê esse vazio lá. Mais bacana. O nome variável é porque esse valor aqui, ó, ele pode mudar no decorrer da execução do programa. Igual que eu vou pegar o dólar e eu vou alterar o valor dele, né? Ele tá aqui 5,47. Deixa eu ver se tem como aumentar o caractere aqui da fonte do resultado para ficar mais fácil de ler. Ó, consegui. Deixa eu ver só se eu consigo subir mais aqui. Ó, beleza. Tá, acho que vai ficar mais visível aqui agora. Vai ficar bom para ver o resultado aqui, né? Tá, eu tenho aqui o dólar, ele tá 5,47. Eu vou aqui, ó, o valor inicial dele é 5,47 e eu vou mudar aqui, ó, dólar.
Eu vou colocar 6,05. Subiu de forma doida aí o trem. É o dólar do Google. Alterei o valor dele aqui, ó. Ele era esse valor, alterei esse valor antes de apresentar. Então, quando ele for apresentar, ele vai apresentar com esse novo valor aqui. Vamos executar. Cliquei aqui no executar. Aqui, ó, valor do dólar 6,05. Quer dizer, variável é porque ele muda de acordo com a execução do programa, né? Do algoritmo nosso. Mas assim, existe constante. Constante é um número que ele não vai alterar nunca. Então, assim, você pode declarar ele como constante, que ele vai ser usado aí no decorrer do código, né? E ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Eu vou declarar aqui uma constante real. Eu vou colocar const. Const é para dizer que é uma constante, né? Eu vou colocar o tipo dela real e o nome vai ser pi. Constante por padrão, né? Isso aí é por convenção, né? Por padrão assim, constante é bom você deixar ela com número maiúsculo. Então vou deixar o pi aqui maiúsculo. Isso aí não vai alterar nada, se eu deixasse minúsculo e executar também, mas é só por padrão, né? Para deixar o código bacana, deixar o código profissional. Aí você declara constante com letra maiúscula. E aqui você já recebe o valor dela de 3,14, né? Aqui, esses números aqui a gente pode colocar para ler depois o valor deles, mas a constante não, a gente já declara e já informa aqui o valor para ela. Beleza, aqui é o pi, né? E o pi, eu vou colocar para escrever aqui, escreva valor do pi. E aqui a gente coloca o pi. Aqui em cima a gente coloca um /n, né, para ficar no padrão, para não misturar o código e a gente conseguir ver. Opa, eu cliquei para salvar sem querer. Beleza? Cliquei aqui, ó, o valor do pi 3,14. Como é uma constante, a gente não pode. Constante normalmente é lá no início do. A gente começa primeiro declarando as constantes. Beleza. Aqui a gente não pode alterar o valor do pi, né? Eu vou colocar o pi aqui só para teste e vou colocar outro número qualquer, 5. Ele já está até reclamando aqui, mas eu vou tentar executar. Aqui ele já traz, ó, pi é uma constante e portanto, né, não pode ter o seu valor alterado após a inicialização. Quer dizer, inicializou ele aqui com esse valor, você não pode mais alterar. Isso aí é útil para coisas que não tem alteração, né? Igual o número pi mesmo não vai ser alterado. Aí a gente coloca essa constante. E como assim, a gente teve essa declaração aqui como maiúsculo, né? Assim, por convenção, para ficar profissional. Normalmente nos algoritmos o nome de variável é assim, ó, letra minúscula, e se for nome composto, eu vou colocar aqui exemplo, né, nome canal, a gente coloca aqui, ó, para separar os nomes a gente coloca esse underscore aqui, ó, nome canal. Beleza, aí eu vou executar aqui. Executou, nome não foi declarado, assim, porque a gente alterou aqui, não alterou aqui. A gente não pode usar uma variável que a gente não declarou ela antes. A gente tem que declarar a variável para depois a gente usar. Então aqui vai ser nome canal. Beleza? Alterei em cima e embaixo, aí a gente executa. Por padrão também, nome de variável não tem acento, né? Aqui ele nem deixa colocar acento. Eu vou colocar uma variável qualquer aqui. Só para a gente testar, vou colocar testando. Aí assim, ele nem deixa eu colocar acento, né? Então aqui nem vai dar para mostrar, mas ele deixa eu colocar C cedilha. Ó, C cedilha ele já reclama também. Isso aí é por convenção, né? A gente nunca coloca acento, C cedilha, nome mais simples assim para variável. Beleza? Aqui ele executa tranquilo. Tá.
Outra coisa que a gente não pode fazer também é iniciar o nome da variável iniciar com número. Igual assim, eu coloquei um 0 aqui, né? Se eu for aqui, ele não pode colocar, e não pode colocar caractere especial, né? No meio aqui, ó. Vou colocar um dólar aqui no meio, ele não deixa. Uma barra também não deixa. A gente não pode colocar caractere especial. E com isso aí a gente está especialista, né, em declaração de variável, e a gente vê a função dela, né, que a função dessas variáveis é a gente ter uma referência à memória, né, a gente vai guardar esses dados da memória, e ela tem que ter um tipo, né, para a gente poder guardar lá e facilitar, né, o processamento. Aí a gente tem esse tipo, a gente vai e guarda os dados. E assim, aí a gente viu aí as dicas aí de como ter um padrão, o que evitar. Bacana? Até a próxima. Valeu!